Olá, mulher. Olha eu aqui de volta com o nosso assunto do dia. O assunto de hoje é fique atenta. Fique atenta ao quê? Aos sinais da sua mente. Ao sinal que a sua mente dá quando ela está cansada, sobrecarregada, precisando descansar em Deus. Eu coloquei aqui uma observação sobre mim mesma. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Devemos estar atenta aos sinais que a nossa mente dá quando ela começar a adoecer. Pois é, mulher. Um dia eu não percebia que a minha mente estava começando a adoecer de tanta preocupação. Era muita preocupação. Até na hora de deitar, para dormir, eu estava preocupada com o futuro, preocupada com o agora, preocupada com o amanhã, quando a palavra de Deus diz que eu tenho que descansar, né? Confiar, entregar, né? Ela ensina o quê? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, né? Então ali eu fazia uma parte apenas. Eu entregava, mas eu não confiava. Então eu precisava confiar, eu precisava ter essa confiança. Eu entregava de manhã, quando estava de tarde, na hora de dormir principalmente, eu já tinha pegado aquela preocupação de volta e colocado na minha mente. E a minha confiança não estava plena, não estava sendo uma entrega verdadeira, uma entrega com sinceridade. Porque a palavra de Deus, ela te traz benefícios e eu não conseguia desfrutar dos benefícios da palavra de Deus, né? Um deles era o descanso, porque o descanso só poderia vir mediante a confiança. Eu entregava, mas não tinha essa confiança. E eu quero ensinar isso para você hoje, para você ter uma mente saudável, uma mente sã, né? Uma mente que confia no céu. Eu quero te dizer hoje que é possível você dar ali os problemas. Não é que os problemas têm que ser ignorados, mas você não tem que se acabar. Você não precisa deteriorar o seu cérebro, sentir que ali está dando um curto-circuito. Tanta coisa, uma avalanche de preocupação, uma avalanche de meu Deus, como será? E aí, bom, um belo dia, eu comecei a pensar demais. Dentro de 1 minuto, eu tinha mais de 1000 pensamentos. Meus pensamentos, eles eram acelerados. Era tanto essa aflição que meu corpo chegava a suar frio, só para você ver. Suava frio, eu começava a pegar que eu estava suando frio. E eu comecei a observar que isso não estava normal. Eu orava, lia a palavra, né? Mas eu não estava dando aquela devida confiança, digamos assim, né? A confiança necessária. E eu sei que não é fácil nós acreditarmos no invisível, mas é real. E quando você confia de todo o coração, coisas extraordinárias começam a acontecer. E eu me lembro que me preocupava muito com o futuro, os meus filhos, né? Minha filha tinha um sonho de entrar numa faculdade e eu não sabia, meu Deus, como é que vai ser isso. Ela estava terminando já o ensino médio. Meu pequenininho, eu queria colocar ele numa boa escola, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? E o problema é assim, que quando eu orava a Deus, eu tinha a direção de que ia acontecer tudo aquilo que eu pedia para Ele. Só que as minhas circunstâncias, né? As circunstâncias me diziam não. Mas logo que é a fé, né? A fé, ela é o fundamento, ela é a certeza de que vai acontecer aquilo ali, né? Eu já tive tantas experiências na base da fé, né? E
eu não deveria estar sentindo tudo aquilo, mas eu sentia. Porque nós somos seres humanos, né? Eu tô falando aqui com você que tá aí do outro lado, você sente assim seus pensamentos cheios, toda hora você tá pensando uma coisa, depois você tá pensando outra, e pensa coisa com coisa, de repente tudo se mistura, fica uma salada de pensamento, e você começa a sentir como se o seu cérebro tivesse assim um curto assim, ó, circuito, né? É uma sensação desagradável. O seu corpo até sente assim uma estafa, né? Cansaço. Porque sente muito. E eu fico pensando, como é que tudo isso vai acontecer? Como é que tudo isso vai acontecer? Nessa época também, eu tinha colocado aqui mesmo na minha casa um negócio de bolo. Eu gosto de fazer bolo demais. Eu faço até hoje. Se a pessoa chegar na minha porta batendo para encomendar bolo, eu faço, porque eu gosto de fazer. Eu faço por amor. E eu tinha investido um pouco das minhas economias nesse negócio de bolo, que não deu certo, porque veio a pandemia, né? E ninguém estava fazendo festa, e aqui e acolá saía um bolinho por encomenda, mas o negócio mesmo foi só ladeira abaixo, e o pouco dinheiro que eu tinha guardado, eu investi naquilo ali, não deu certo, aí lá vem aquela frustração, mas aí Deus me mostrando o que ia acontecer, tudo que eu ansiava aqui dentro ia se cumprir. E aí, mas como? Esse é o nosso problema, é a gente ficar, como que vai acontecer? Esse como aí é Deus que vai fazer. Esse como aí não é conosco, é com Deus. A gente vai fazer a nossa parte, né? E Ele vai fazer o que Ele tiver de fazer para aquilo tudo acontecer. E aí eu pedia muito a Deus que portas de emprego não se fechassem para o meu marido, porque ele é a coluna financeira principal da casa, né? Deus abre as portas, né? Ele traz o sustento. Então eu pedia muito a Deus que não se fechasse as portas, né? Que ele continuasse no meio daquela crise, né? E eu pedia, Senhor, não deixe que feche as portas. E começava a pedir, e muito estresse mediante tudo aquilo, né? Vocês lembram, né? Naqueles primeiros anos lá, daquela pandemia, e nossa, foi muito pensamento, sabe? Mas o tempo passou, Deus guardou, Deus honrou, né? Eu aprendi, quando eu li a Bíblia, já tinha lido várias vezes esse versículo, mas não tinha tentado, porque diz assim, que há um descanso em Deus. Aí eu disse, não, se há um descanso em Deus, não é o descanso da morte, aquele descanso eterno, é o descanso que a Bíblia está falando que eu vou ter em vida. Se há esse descanso aqui, eu quero tomar posse. Eu quero tomar posse desse descanso, eu quero esse conforto para minha vida. E aí eu adentrei no descanso mental. E tudo começou a ficar mais claro e começou a ficar melhor. Tudo começou a andar no percurso correto. Minha filha já havia tentado o vestibular 2 vezes, não havia conseguido. Aí quando ela tentou a 3ª vez, Deus honrou. Eu senti que ia ser aquele ano, o ano da bênção tão esperada. E aí ela passou, né, e ela tá lá, fazendo a faculdade. Do jeitinho que Deus me mostrava, aconteceu. Ela teve que fazer a parte dela, claro, estudar muito, se preparar, e Deus entrou com a bênção. Ele abriu aquilo que era fechado, se abriu. Meu filho hoje, graças a Deus, eu tenho uma preocupação muito grande com a educação dos meus filhos. Hoje meu filho está numa boa escola. Nunca as portas de emprego se fechou aqui nessa casa. Meu marido tem trabalhado, e ele sempre disse para mim que na época da pandemia foi a época que mais ele lucrou, trabalhando muito, trabalhando arduamente, né? E eu fui ver essa fidelidade de Deus. Deus só quer que a gente descansa nele. É tudo tão simples, né? É muito simples. Agora vou dar aqui uma pausa, um golinho de café. Está servida? Hoje tem leite no café, faço ele puro. Então assim, mulher, a gente tem que prestar atenção. A minha mente estava se adoecendo de tanta preocupação, se deteriorando.
Era muita preocupação com coisas que eu não podia resolver, que não estava em mim. Só que enquanto eu orava, eu via assim, pela fé, né? Tudo é pela fé. O meu filho vestidinho na escola que eu queria colocar ele. Eu via assim, ele passando todo fardadinho, naquela farda. A fardinha da escola dele é verdinha. E eu, ai meu pai, como é que vai ser isso? Mas eu vou confiar, vou continuar confiando. E eu confiei e tenho confiado e se concretizou e tá aí, tudo realizado. O jeito que eu visualizava pela fé aconteceu. Então eu quero alimentar isso em você, a fé. A fé, ela pode te dar uma mente saudável. A fé, ela te torna uma mulher saudável. A fé, ela te torna uma pessoa assim que... A pessoa que está no natural, mulher, não vai te compreender. Porque para você andar na fé, você tem que estar numa dimensão de fé. Do coração de Deus para o teu coração. E as pessoas que estão no natural não vão te compreender. Então eu quero passar isso para você. Se você quer andar na fé, saia do seu natural. O que é o natural que eu estou falando aqui? A preocupação desnecessária. A preocupação absurda. A preocupação que parece que nosso cérebro vai derreter, vai dar um curto-circuito. Pega essa preocupação que está aí, ó, e lança fora. Lança fora. Não deixa essa perturbação ficar com um ninho de passarinho assim na mente, um redemoinho, né? Não permita. Vai dormir. Dorme em paz. Confia. Toma posse do que está escrito na Bíblia Sagrada. Desfruta. Você já desfrutou? Você tem desfrutado dos benefícios da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não é só algo que te traz assim um padrão de vida, um modo de viver que agrada a Deus, não. Ela faz você desfrutar. E não tem coisa melhor do que desfrutar, ter esse benefício do céu na tua vida, ter Deus como teu amigo, ter Deus como teu parceiro de todas as horas. Tá ali um ombro amigo para você conversar, para você desabafar. Porque Deus é tudo. Ele é um ser real, ele é invisível, mas ele é real. Não dá para palpar Deus. A gente não vai apalpar, mas a gente sente Deus, porque é pela fé. Então é isso, eu quero deixar essa mensagem para você hoje. Fique atenta. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Não importa a tua religião, não importa, mas crê em Deus. Crê no Senhor Jesus e você vai ver coisas maravilhosas, extraordinárias acontecendo na tua vida. Amém? E aqui na caixinha cor-de-rosa, nós temos 3 assuntos, que pode ser o assunto do nosso próximo vídeo. Eu vou estar fazendo o possível para postar pelo menos 3 vídeos por semana. Minha vida também é corrida, dona de casa, né? E tenho os afazeres também por fora. Então, na medida do possível, sempre pela manhã, eu vou estar colocando você, desde já, se inscreve, né, no canal, coloca aí um comentário, se você já tem passado por isso, já passou, superou. Me ajuda aí para poder ter um engajamento no canal, para poder alcançar outras vidas, outras mulheres, porque esse é meu propósito. Eu quero alcançar mais vidas, né? Eu quero levar para as mulheres a certeza de que uma saúde mental em nossos dias, né, difíceis, em tempos de dificuldade, é muito possível, tá? É muito possível. Então tá aqui, né, na caixinha rosa, lacradinho. Então eu vou sacudir aqui e vou tirar um assunto. A gente já vai ficar já sabendo qual vai ser o assunto do próximo vídeo. Aí você compartilha, tá? Compartilha, se inscreve para você ser notificada, mulher, tá bom? Cola aqui. Ai, meu Deus, que coisa legal. Nós vamos falar da cura.
Sim, a cura da depressão. Essa aqui que vos fala já teve uma depressão terrível. Eu tive uma depressão que foi o fundo do poço. O fundo do poço. Foi uma depressão misturada com síndrome do pânico. Já tem uns anos que eu desfruto dessa cura maravilhosa. Foi complicado, né? Foi um processo, mas eu dei a volta por cima com a fé em Jesus. Ele me curou, né? Foi possível, porque tudo é possível. Está escrito lá nas Escrituras Sagradas que tudo é possível àquele que crê, tudo. Ele não diz assim, algumas coisas é possível àquele que crê. Ele diz que tudo é possível àquele que crê. Então, eu me apego a essa palavra e desfruto dela, em nome de Jesus. E eu recebi a cura. Eu vou te contar tudinho no próximo vídeo, porque você já sabe que é o assunto do próximo vídeo, a cura da depressão. Eu vou contar para você como foi o processo, como que eu adquiri a depressão. Eu adquiri ela mediante uma perda, né? Um filho meu faleceu e eu tenho como provar, porque eu tenho a certidão de óbito dele guardadinha até hoje. Se alguém disser, mas tem como provar, eu tenho. Porque teve muitas coisas que eu vivi com Deus e eu não tenho como provar, porque ao longo da vida, gente, são 15 anos na caminhada de fé. Então, teve coisas que eu tenho como provar, porque eu guardei, como, por exemplo, a certidão de óbito. Eu poderia ter me desfeito dela, né? Porque a criança morreu, acabou. Mas ficou a certidão de óbito, eu nunca me desfiz. Na verdade, eu nunca me desfiz de nada. Eu nunca me desfiz do cartão da gestante da época. Eu nunca me desfiz da ultrassonzinha que eu bati, né, dele. Eu nunca me desfiz dessas coisas. É tudo guardado ali. Eu não sabia por que eu guardava. Talvez para um fim como esse. Porque hoje em dia a gente tem que falar as coisas, né? E também é provar, porque o que eu vou falar pra você é muito forte. A história que eu vou te contar no próximo vídeo é muito forte, né? E se essa criança tivesse sobrevivido, se ele tivesse, né, vivo hoje, ele já seria um rapazinho de 12 anos, né? É um pré-adolescente. Mas ele tá bem, né? Eu sempre costumo dizer assim pra mim que ele tá melhor do que eu, né? Do que nós aqui nessa terra, porque ele tá nos braços do Pai. E isso muito me conforta. Então eu vou contar pra você. Você ficou curiosa? Como foi? A volta por cima, o terror que foi. Gente, a depressão é um dia chuvoso. É um dia de tempestade. É a alma da gente que fica aprisionada dentro de nós mesmos. E eu sei muito bem sobre isso porque eu passei. Eu quero conversar com você sobre isso aí no próximo vídeo. Então, foi um prazer, mulher. Vou continuar aqui tomando minha xicrinha de café aqui, ó. Delícia. E eu conto com você, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.